Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão e das informações das últimas horas, porque Gustavo Cuéllar acerta com o Timão, só que o Flamengo entrou na parada. E eu vou te falar também dos valores por Michael, que vai ficar livre nos próximos dias lá na Arábia Saudita. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Vou atualizar as notícias aí, porque Gustavo Cuéllar pode ser o grande reforço, né, pretendido pela diretoria de Augusto Melo, agora com patrocinador master, com capacidade de investimento, com uma possibilidade muito alta do clube investir. Poxa, Chico, mas mais um volante? Então, é que tem um ingrediente nessa parada, eu adoro usar essa palavra, né, ingrediente. Trata-se de Ramon Dias. Ramon Dias foi técnico de Cuéllar no Al Hilal, e segundo até informações do Lucas Mussetti, que acompanha aí o dia a dia do Corinthians pro portal UOL, o Ramon teria dito que, nos bastidores, que ele é completamente apaixonado por esse jogador. Isso indica o quê? Que se ele tiver a possibilidade de contratar, ele vai contratar. Mais do que isso, ele pediu a contratação quando era técnico do Vasco e voltou a pedir agora. E quer muito a contratação do Cuéllar, está incomodando os dirigentes todos os dias. Por quê? Porque o Corinthians está verdadeiramente tentando. Está enfrentando algumas dificuldades, porque apesar do patrocinador master ter oferecido um grande valor para reforços e tudo mais, a gente sabe que esse valor ele tem uma contrapartida midiática. Ele tem uma contrapartida no marketing. E o patrocinador, embora não vá escolher esse novo reforço, né, eles deixaram muito claro que esse novo reforço será definido pela comissão técnica e que eles apenas, obviamente, entrarão com o dinheiro, mas com o retorno no marketing. Até por isso, não é exatamente ou 100% verdade de que eles não participarão da negociação, porque o nome precisa ser levado até o patrocinador. Vocês imaginem o Gustavo Cuéllar como um garoto propaganda? Como um cara que possa reverter para a empresa, para a marca, em termos de mídia, em termos de marketing? Eles priorizam um atacante. Eles querem que seja um atacante, porque a gente sabe, né? O atacante mexe mais com a torcida, é o cara que faz gols, é o cara que está mais em evidência. Então, não é tão simples assim você convencer o patrocinador de que você precisa contratar mais um volante. O Corinthians tem contratado alguns e tem vários jogadores para o setor. É que, segundo o Ramon, Cuéllar chega e domina o setor. E eu até concordo, tá? Porque se a gente estiver falando em qualidade, em subir o nível, o patamar, né, da equipe, estamos falando de um cara que vem para ser titular absoluto ao lado de Alex Santana. E aí, se você tiver um meio-campo com Cuéllar, Alex Santana e Rodrigo Garro, pelo amor de Deus, você muda completamente o status do time. Tá, Chico, mas e o Rian, e o Breno Bidon, e o Ranieri? Você reforça inclusive o teu banco, você reforça o teu elenco. Eu sempre digo isso, quando você contrata um jogador com status de titularidade, você reforça o teu banco e temos 5 trocas ao longo do jogo, mais do que isso, várias competições e a necessidade de você, toda hora, a todo momento, precisar ter alguma alternativa no banco de reservas. Então, muitas vezes você tem um jogador ali que está firmado, vamos usar o exemplo do Ranieri, que até aqui jogou todos os jogos e tal, quando o Ranieri tinha uma dor de barriga, não tinha quem botar no lugar dele. E aí, claro, né, você tem que improvisar ali algum moleque no setor e tal, o Rian agora tá ganhando espaço, mas não era uma opção, estava quase emprestado para o Novo Horizontino, até poucos dias não fosse a comissão técnica do Ramon. Então, se você tem um chefe meu sempre dizia, né? Se você tem 2, você tem 1. Se você tem 1, você não tem nenhum. Então é importante reforçar para o time titular. Os valores, aí que mora o problema. O Cuéllar ganhou um alto salário, mas o Corinthians está disposto a gastar. E o Corinthians já se acertou com o jogador, em termos de luvas, em termos de salários, e o jogador já deu o ok exatamente pelo técnico ser Ramon Dias. Os dois já conversaram via telefone e se acertaram, deram um aval para a negociação, só que tem o Al Shabab, que detém os direitos de Cuéllar até 2026. E aí é que está o grande problema. O Al Shabab precisa liberar Cuéllar. E a liberação dos árabes ou dos sauditas, né, ela não é tão simples assim. Eu já vou entrar no nome do Michael, que é outro nome que há 2, 3 anos os clubes brasileiros tentam contratar, e o jogador até se mostra disposto a voltar. O grande problema é o clube do qual detém os seus direitos. Então, o Cuéllar, ele já topou voltar para o Brasil, ele já topou voltar para vestir a camisa do Corinthians, já topou jogar com Ramon Dias, já se acertou em termos financeiros, tudo certo, mas depende do Al Shabab. E aí tem um probleminha, que pode se tornar um problemaço. Porque o Al Shabab, nesse meio tempo, ofereceu o jogador para o Flamengo. E quer 5 milhões de euros. Mesmo com o contrato em vigência, até 2026, o Al Shabab quer 5 milhões de euros. Poxa, o Corinthians pagou isso no Pedro Raul, pagou quase isso no Mateuzinho,
Não trata-se de um valor assim estratosférico, quer dizer, né? Mas para um cara que a gente sabe que vai dar a resposta. Agora, o grande problema é que o Flamengo tem esse dinheiro para pagar agora, se quiser. Como a gente fala, né, tem no bolso do Marcos Braz. Ou do Rodolfo Landim. Então, isso torna-se um complicador. Ele já tem uma identificação com a torcida, ele já foi campeão pelo Flamengo, tem uma relação com os dirigentes, e a gente sabe que esses caras dão prioridade, né? Quando voltam para o Brasil, para esses clubes no qual eles jogaram. Então, a possibilidade dele vir para o Corinthians, ela é boa, mas depende do clube. E o clube, percebendo que o jogador já tá com uma tendência de voltar para o mercado brasileiro, que quer ser negociado e tudo mais, beleza, ele quer ganhar o dele. E para ganhar o dele, ele vai num clube que sabe que tem condições de pagar, que no caso é o Flamengo. 5 milhões de euros. Vamos aguardar o desenrolar dessa história, porque existe uma possibilidade forte dele jogar no Corinthians, só que agora, com o Flamengo, eu já tenho minhas dúvidas. Sobre o Michael, que também tem a ver com o Flamengo, o Corinthians e o mercado árabe saudita, que é o do Michael, que também é do Al Hilal, onde também esteve Ramon Dias. E que também pode ser digamos assim, uma influência positiva. O Michael até revelou recentemente, eu sei, de fonte segura, que o Renato Gaúcho tenta contratar o Michael desde que ele chegou ao Grêmio, sem sucesso, por conta das questões financeiras. Teve uma vez que quase rolou, mas aí os caras pediram 6 milhões, 8 milhões de euros, começaram a aumentar a pedida e o Grêmio não tinha esse dinheiro. Ele já tinha acertado salários, o Michel tem muita gratidão pelo Renato Gaúcho e até toparia voltar ao Grêmio. Só que ele sempre deu a prioridade ao Flamengo. E o Marcos Braz sempre falou que o Michael tinha lhe dado a palavra, e aí eu não sei se isso está em contrato, nem sei se tem como, mas enfim, de que a prioridade do Michel ao retornar para o Brasil seria ao Flamengo. Então o Flamengo sempre, né, tá na parada para trazer esses caras que estão lá nesse mercado, especialmente esses dois que eu citei, ex-jogadores do clube. Então por mais que o Renato Gaúcho tenha tentado, por mais que o Corinthians tenha se acertado com o Cuejar, tem esse complicador. A questão do Michael é que ele tem contrato só até metade do ano que vem, de 2025. Então o Al Hilal já está cogitando liberar ele agora ou em dezembro. Só que mesmo assim, os caras querem 8 milhões de euros. O problema é que o Jorge Jesus, hoje técnico do Al Hilal, percebendo isso, já deu o aval para a liberação. Então, essa liberação pode não acontecer por esse valor absurdo aí de 8 milhões de euros. Pode haver uma negociação de liberação do jogador de forma antecipada. Por quê? Porque na vaga de estrangeiros que o Michael ocupa, o Jorge Jesus quer incluir o Neymar, que vai ficar pronto aí na questão de setembro, outubro, nas outras competições. Então eles vão usar a vaga do Neymar para ocupar a vaga do Michael e vão liberar o Michael. Pelo menos depois de agosto aí, né? E vale lembrar que essa janela nossa aqui fecha no dia 2 de setembro, então tem tempo para contratar o Michael. A questão aí tem um outro time que entrou na parada. O Cruzeiro. O Cruzeiro teria oferecido 2 milhões e meio de salários para o Michael. Aí vocês estão brincando comigo, né? Porque assim, a capacidade de investimento do Cruzeiro hoje é absurda. Está lá o Alexandre Matos, que é muito agressivo no mercado e que sabe negociar, ainda mais com orçamento. E o Pedro Lourenço, lá dos supermercados BH, o cara não tá para brincadeira. Até andou cobrando aí o Fernando Seabra, dizendo que ele tem que usar os reforços. Então, assim, o cara quer gastar. 2 milhões e meio de salário, gente, desculpa. Não vale. Eu gosto do Michael, tá? O Michael jogaria no meu time para ontem. Acho que acertaria muito, resolveria o problema do Corinthians, mas 2 milhões e meio eu acho que dá para contratar um outro nível de jogador. Um jogador num nível mais elevado, na minha opinião. Fora que também não me parece ser o cara que você precise demandar esse esforço de pegar o patrocinador para bancar pelo retorno midiático. Será que ele vai dar todo esse retorno? O Michael é um cara carismático, um cara legal, bacana e tal, um cara que superou uma depressão, um cara que é do drible, imita o Cristiano Ronaldo e tal, mas eu não sei se seria esse cara. E não sei se não valeria, enfim, demandar esforços em outro atleta de um nível superior. Qual é a opinião de vocês? O fato é que ele vai ficar liberado nos próximos dias, tem sempre a predileção ou prioridade do Flamengo, tem o Cruzeiro muito forte, mas tem o Corinthians negociando, tentando saber qual é a situação, e isso é informação, para saber se o Michael tem condições de vir. E o Cuejar tem um acerto, mas tem o Flamengo. O Corinthians negocia pelo Cuejar, enviou uma proposta oficial ao Al-Shabaab. O meu amigo Leonardo me mandou o link da imprensa árabe, viu? Que confirmou a informação que o Corinthians enviou uma proposta oficial. O Corinthians teve um acerto verbal com o Cuejar
tá? Um acerto de salário e luvas. E depois desse acerto, né? Na verdade, em meio a esse acerto, o Cuéllar pediu para o Corinthians entrar em contato com o Al-Shabaab para tentar a liberação. O Corinthians entrou em contato, fez a proposta ao Al-Shabaab, eu não sei o valor da proposta, e agora aguarda uma resposta. O Cuéllar, velho, ele é prioridade no meio-campo do Corinthians. Vocês sabiam disso? Eu estava na live do UOL agora, né? Com meu amigo lá, o Vitão e o Lucas Mussetti. O Lucas falou que conversou com os setoristas do Vasco da Gama. Os setoristas do Vasco, né, falaram que o Ramon Dias é obcecado pelo Cuéllar. Aí, ó, o Cuéllar é pedido exclusivo de Ramon Dias no Corinthians. Os setoristas do Vasco falaram que ele é obcecado, que nas conversas lá de bastidores, ele vivia elogiando o Cuéllar. É só você lembrar no noticiário do ano passado, várias vezes que o Vasco tentou e enviou proposta para contratar o Cuéllar. E dentro do Corinthians, eu apurei que eles querem muito o Cuéllar, porque é um jogador que resolveria o problema do meio campo, um jogador extremamente técnico, inteligente. O termo que eles usam dentro do Corinthians, para mim, é que preenche os espaços e que se trata de um grande jogador, e o Corinthians quer muito contratar o Cuéllar. As pessoas se perguntam por que o Corinthians quer contratar o Cuéllar, já que tem vários volantes. Eu acabei de falar, já veio a pergunta aqui, ó. Petslov. Samir, não é muito volante, não? O pessoal pergunta muito, né? O pessoal pergunta muito se é exagero, igual agora o colega aí perguntou, né? Se é exagero o Corinthians querer o Cuéllar, né? Já que tem vários volantes. Deixa eu falar um negócio para vocês, tá? Vamos falar dos volantes que o Corinthians tem. Ranieri, Alex Santana, que pode jogar de volante. Até porque se o Cuéllar vier, pode jogar Cuéllar, Alex Santana e Ranieri também. Não tem problema nenhum. Garro no meio, 2 atacantes. Concordam comigo? Não tem problema nenhum. Você tira um zagueiro. Você não joga com 3 zagueiros hoje? Pode jogar com 3 volantes. Mas enfim, vamos lá. Tem Ranieri, tem Alex Santana, tem Rian, tem Bidon e chegou o Charles. São 5. Esqueci de alguém, gente? Esqueci de alguém? Desses 5 aqui, o Cuéllar é melhor que todos e chegaria como titular absoluto, tá? Absoluto. Então a gente teria, para mim, o meu time teria Cuéllar e Alex Santana. Para mim, se tivesse que jogar com 2 volantes, tendo o Cuéllar sendo o 6º volante do elenco, para mim seria Cuéllar e Alex Santana. Então, assim, não é um absurdo querer o Cuéllar. Primeiro que é um cara de confiança do Ramon Dias. Por que o Ramon Dias é obcecado por ele? O Ramon Dias foi técnico dele no Al Hilal. O Ramon Dias é fã do futebol do Cuéllar. Ele sabe que o Cuéllar resolve o problema de um meio campo. Porque, por exemplo, no jogo de ontem, cara, o Corinthians não tinha saída de bola. O Corinthians fica refém do Garro. O dia que o Garro joga bem, aí o Corinthians joga bem. O dia que o Garro joga mal, não pode. O Garro, se o Garro não voltar para buscar a bola não vai para lugar nenhum. A bola não chega. Porque a saída de... Como é que você vai sair com Mateuzinho, Félix, Kaká, Ranieri, Rian, Hugo? Como é que você sai jogando? Você viu que eu poupei o André Ramalho porque esse tem qualidade, joga muito. Então você tem o André Ramalho, né, que tem boa saída, só que você precisa que os volantes tenham boa saída. Porque os zagueiros são marcados pelos atacantes, os volantes são marcados pelos meias. Então, o zagueiro, quando pega a bola, é que o André Ramalho tem um passe longo. Você viu ontem uma jogada do Corinthians no início lá, que ele meteu uma pro Mateuzinho e saiu a jogada, saiu uma jogada de ataque. Mas o André Ramalho muitas vezes vai ter que tocar para o volante, velho. Só que o volante não sabe sair jogando. Entendeu? Não sabe sair jogando. Aí fica difícil. Então, assim, o Cuéllar, a proposta foi feita. A imprensa árabe agora está noticiando o que eu já trouxe para vocês. Há uma proposta oficial na mesa do Al-Shabaab. E tomara, né, que
né? Faz assim, ao Xabá! E o Cuejar apareça no CT Joaquim Grava, entendeu? Tipo um Shazam, Shazam, aquele filme. Ao Xabá! Ele, o Cuejar apareça lá no CT Joaquim Grava como volante do Coringão. O Corinthians promete entrar na briga por Michael se ficar livre. Então, se o Michael estiver à disposição, ele que é jogador do Al Hilal, se o Michael estiver à disposição no mercado da bola, o Corinthians promete brigar. É que, entendeu? O Michael foi o que eu falei hoje no almoço com a Fiel. É um jogador que, né? Vamos falar uma gíriazinha aqui que é gostoso falar gíria. Gíria não, dialeto, né? Ele paga um pau pro Flamengo, né, velho? Isso a gente já sabe. É um jogador que o Al Hilal aceita negociar. A informação que sai hoje, né? Acho que é se eu não me engano, é do Bruno Andrade. Michael, Al Hilal redefiniu a estratégia e aceita negociar o atacante logo após a Supertaça Saudita, dia 13 de agosto, contra o Al Ahly, do Roberto Firmino. A janela do Brasil fecha no dia 2 de setembro. Vaga vai ser usada para inscrever Neymar, que tem volta prevista para o início de setembro. Então tá aí, informação do meu amigo Bruno Andrade. Então o Corinthians vai ter do dia 14, o Corinthians e outros clubes. O Corinthians vai ter aí vai ter 15 dias. 15 dias para tentar fechar com o Michael. É claro que você não vai ter. É claro que não vão ser 15 dias. Você não precisa depender. Você não precisa depender de 15 dias. Você pode começar a se agilizar antes. Entendeu? Você pode começar a se agilizar antes e tentar algo antes. Então não teria problema nenhum o Corinthians correr, né? Agora já entrar em contato, tentar se adiantar, porque Grêmio já quis, o Renato Gaúcho gosta muito do Michael, Flamengo já quis, e o Corinthians sempre quis também, mas nunca conseguiu contratar. Então é um jogador que o Corinthians promete entrar na briga. É outro que eu acho difícil, por conta do Flamengo e por conta da vontade dele. É meio Gabigol, né? O cara só quer o Flamengo. O Gonzalo Plata, o Corinthians ainda continua interessado também. E o Brian Rodrigues, o Corinthians desistiu, né? Essa é a verdade, né? Enquanto não for resolvida a questão dele lá, o Corinthians ainda tenta o atacante Plata, né? Desiste de Brian Rodrigues. Essa é a situação. O Brian Rodrigues muito por causa do escândalo lá, né, gente? Aquele escândalo que aconteceu, que na verdade não é um escândalo, né? Escândalo, eu tô sendo legal. São acusações sérias, e enquanto não resolver as investigações, pode ser que, né, se tudo for resolvido e o jogador for inocentado, e se provar realmente que ele é inocente, o Corinthians pode tentar de novo. Mas no momento, tá? No momento, devido à repercussão negativa, o Corinthians pulou fora e não quer mais o Brian Rodrigues. Então o Corinthians está de olho agora. O Corinthians está de olho agora no Gonzalo Plata ainda, tá? E continuando falando do Corinthians, domingo de Corinthians em campo, Atlético Mineiro e Corinthians, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o retorno aí começando, né? O Corinthians vai enfrentar o Atlético Mineiro lá na Arena MRV às 7 horas da noite. Para quem não sabe, essa partida vai ser transmitida aí pelo Premier, tá bom? E para essa partida o Corinthians vai ter mudanças, né? O Alex Santana volta de suspensão e o Corinthians deve entrar em campo aí com o Hugo Souza, goleiro, que vem jogando bem, Félix Torres, que no último jogo entregou a paçoca, né, no segundo gol do Grêmio, André Ramalho e Gustavo Henrique, Mateuzinho, Rian Ranieri, Alex Santana, Rodrigo Garro, Hugo, Romero e Yuri Alberto, fiel. Esse deve ser o time aí que o Corinthians vai colocar a campo na noite desse domingo lá na Arena MRV. O Corinthians que precisa pontuar, né, para subir ainda mais aí na competição. Não está numa posição muito confortável ainda, beira ali a zona de rebaixamento, mas o Corinthians aí procura pelo menos somar pontos fora de casa. O técnico Ramon Dias acredita que o retorno do Corinthians pode ser aí sensacional e tomara aí que aconteça uma grande virada nesse retorno
para o Timão, né? Quem sabe beliscar até uma Libertadores, deslumbrar aí melhores posições para o Corinthians no Campeonato Brasileiro, fiel. Yuri Alberto, vocês colocariam de titular? Eu particularmente colocaria o Pedro Henrique. Pedro Henrique Romero, porque o Yuri Alberto realmente tem hora que ele precisa de 5 oportunidades para fazer um gol e tá sem confiança, né? Impressionante como depois que ele saiu, depois que o Antônio Oliveira saiu, o Yuri Alberto vem perdendo a confiança, né? E o Félix Torres também, que entregou a paçoca aí contra o Grêmio no segundo gol, é outro aí que não se sabe se vai continuar sendo titular, tá bom? Deixa o seu palpite, o seu placar para esse jogo Atlético Mineiro e Corinthians às 7 horas da noite, tá bom? Eu vou ficando por aqui, qualquer novidade eu trago no canal. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!